Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje, com uma pauta muito especial, o nosso assunto hoje será sobre trombose. E quem nos recebe é a doutora Evelyn Oliani, ela que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rô, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra estarmos novamente juntos. Eu que agradeço. Depois de 4 aninhos, estamos aqui de novo. Com uma grande profissional. Doutora, eu gostaria que a doutora nos contasse sobre a sua formação. Rô, eu fiz cirurgia vascular, me formei em 2015 e depois me subespecializei em radiologia vascular intervencionista. Hoje em dia eu atuo exclusivamente no consultório, realizo tratamentos modernos para diversas questões, varizes, lipedema, e é esse meu foco hoje. Perfeito, doutora. Como muito bem eu disse agora sobre a nossa pauta, sobre trombose, para que todos possam entender, doutora, o que é trombose? A trombose nada mais é do que a formação espontânea de um coágulo de sangue dentro da circulação venosa. E os motivos podem ser diversos, tanto hereditários quanto adquiridos. Perfeito, doutora. Doutora, viajar de avião, de carro ou de ônibus por muitas horas pode causar trombose? Pode sim. Especialmente viagens longas, acima de 4 horas, pode acontecer a trombose. E por que isso, né? Quando a gente está parado, a nossa circulação, de certa forma, também fica estacionada. Quando a gente anda, vocês já devem ter ouvido que a panturrilha é o nosso segundo coração. Sim. Dentro da panturrilha passam as veias mais importantes e a compressão da panturrilha durante o nosso caminhar é que faz a ejeção do sangue e facilita a circulação. Então, quando ficamos parados muitas horas, né, em viagens longas, esse sangue tende a ficar parado e aí predispõe a formação desse coágulo espontaneamente. Por isso é importante, a gente vai conversar sobre isso, como prevenir a trombose. Então, durante a viagem, tentar levantar, caminhar, seja dentro do avião, ou seja mesmo numa viagem de ônibus, para evitar essa estase do sangue, essa parada do sangue e o trabalho da musculatura. Perfeito, doutora. Doutora, agora para os fumantes, o cigarro pode levar a trombose? Pode sim. Então, o cigarro, ele tem, por vários motivos, como aumentar o risco da trombose. Então, ele inflama, vamos dizer assim, torna mais reativa a parte interna das veias, que a gente chama de endotélio. E essa irritação, essa inflamação, o organismo entende como se fosse uma lesão, um ferimento. E aí ele inicia naquele lugar a coagulação, como se tivesse um sangramento. Então, ele cria o coágulo para que aquilo estanque como um sangramento, mas na verdade é só a inflamação gerada pelo cigarro. Além disso, além de gerar essa irritabilidade, ele também faz uma constrição, então ele diminui o calibre das veias, e isso também predispõe à estase que eu comentei agora, que é a parada do sangue, e aí o coágulo pode se formar mais facilmente, então não fumem. Perfeito. E onde você falou, doutora, que tivemos bastante dúvida sobre isso? Sim, também pode causar trombose, sim. Isoladamente, o anticoncepcional ele tem um baixo risco de formar trombose. Mas quando a mulher já tem outros fatores que predispõem, por exemplo, trombofilia, que é uma condição genética que aumenta a coagulabilidade do sangue, ou mulheres que já tiveram trombose no passado, essas especialmente têm que tomar cuidado com o anticoncepcional, especialmente aqueles que combinam estrogênio e progesterona. O estrogênio é o grande vilão para a trombose. Perfeito. Doutora, somente os idosos podem ter trombose? Não, todo mundo pode ter trombose. O risco de trombose aumenta sim com a idade, sobretudo depois dos 40 anos, mas é acima dos 65 anos que esse risco fica mais expressivo. E por diversos fatores, a gente perde a capacidade de dissolver espontaneamente coágulos, pequenos coágulos que se formam naturalmente na circulação. E o organismo vai lá, identifica e faz a lise desse coágulo, a destruição desse coágulo. Depois dos 65 anos, a gente perde essa capacidade de destruir espontaneamente os coágulos e aí você pode ter mais risco de trombose. E além de tudo, o idoso ele tende a ficar mais sentado, sim, tende a ser mais sedentário. Então, todos esses fatores, além das comorbidades, então, né, vários outros problemas, um AVC que pode paralisar um lado, né? Isso tudo pode predispor ainda mais a trombose. Então, idosos têm mais chance, mas qualquer pessoa em qualquer idade pode ter. Perfeito. Doutora, a gravidez é um fator de risco? Também é um fator de risco por alguns fatores. Então,
Os hormônios vão estar em alta. A gente já sabe que o hormônio ele tem um quesinho de formar trombose também. E tem a questão do útero gravídico, né? O útero fica aumentado e comprime a veia cava, que é uma veia importante que a gente tem no abdômen. Isso dificulta o retorno do sangue venoso e também pode comprimir a veia cava pelo peso do bebê e do útero, isso causar uma estase. Então, lentifica o retorno venoso, causa estase pela compressão e também os hormônios podem levar combinadamente à trombose. Então, mulheres gestantes têm sim mais risco de trombose e aí tem como a gente evitar, por exemplo, usando meias de compressão durante a gravidez. Isso ajuda a circulação a trabalhar melhor, diminui a formação de inchaço, então só benefícios. Doutora, falando sobre viagens longas, né? A doutora muito bem disse que ia falar sobre isso, como prevenir, né? E como nós podemos prevenir, doutora, a trombose? Isso, então assim, em viagens longas, sempre tentar levantar a cada 1 hora, mais ou menos, se for no avião ou dentro do ônibus e circular mesmo, né? Movimentar a panturrilha. Se estiver indo de carro, faz uma paradinha, toma um café, toma uma água, aproveita para circular. Muito importante também durante viagens longas fazer o uso da meia de compressão elástica, né? Porque ela vai ajudar a circulação a trabalhar melhor mesmo a gente estando parado e evitar os fatores que sabidamente aumentam a trombose. Então, evitar o tabagismo, mulheres usarem anticoncepcional sempre sob orientação médica, né? Durante a gestação é importante ter um médico que acompanhe e oriente sobre os riscos. A cirurgia é um fator que predispõe à trombose também, então alertar o médico e lembrar o médico que fará a cirurgia desses de artifícios que a gente tem para evitar a trombose, evitar traumas. Então, claro, ninguém quer se machucar, mas pode acontecer, né? Então, tudo isso é fator predisponente para a trombose. E se você já teve trombose, especialmente você tem mais risco que a população normal de ter uma outra trombose. Então, o acompanhamento com o cirurgião vascular é, sobretudo, muito importante. Aí, pesquisar a trombofilia, que é uma alteração genética que coagula mais facilmente o sangue. Então, entender se você tem essa predisposição ou não. Tudo isso e, claro, hoje em dia, combater o sedentarismo, né? Então, passamos muito tempo sentados, trabalhando nas redes sociais, enfim, levantar sempre a cada 1 hora e meia, circular, trabalhar a panturrilha, né? Ir para academia, fazer atividade física, fortalecer a musculatura. Não importa a idade, né, doutora? Não importa a idade. Movimentar. Fortalecer a musculatura para que a sua circulação trabalhe cada vez melhor. É muito sério, né, doutora? Muito. Um assunto importante. Muito importante. Doutora, apenas mulheres podem ter trombose? Não, homens e mulheres, mas é sabido sim que as mulheres têm um risco aumentado de ter trombose, já pelo anticoncepcional, né, e também pela gestação. Então, homens também podem ter trombose, mas as mulheres sim são mais acometidas. Doutora Evelyn, quem tem varizes tem mais riscos de ter trombose? Tem sim, Rô, eu vou te explicar o motivo. Sim. A varize é um local que o sangue fica naturalmente parado. E a gente já conversou sobre isso, o sangue parado pode determinar a formação espontânea desses coágulos, né? E quando o coágulo se forma numa varize, a gente chama de tromboflebite, que é uma flebite superficial. Não é preocupante, em geral, a gente trata com anti-inflamatórios, compressas e tudo mais. Mas qual o risco? As veias, elas são todas conectadas. Então, esse coágulo que se formou numa veia superficial, ele pode caminhar para uma veia profunda, através de uma veia perfurante, por exemplo, e aí fazer a trombose venosa profunda, que é quando o coágulo passa para a circulação profunda, e aí o problema pode ser maior, inclusive porque ele pode gerar uma embolia pulmonar. Então, esse coágulo subir até o coração, chegar no coração e chegar até o pulmão, que é a causa de óbito, né, relacionada à trombose. Nossa, então, a flebite, que é uma condição que as pessoas com varizes calibrosas têm, pode determinar, assim, a trombose venosa profunda. E tudo isso acontece em silêncio, né, doutora? Tudo isso em silêncio. A tromboflebite a gente consegue identificar. Então, se você tem uma variz calibrosa, uma variz grossa, que de repente ela ficou endurecida, vermelha, é sinal de flebite. E aí precisa procurar o especialista para orientar. Se for só uma tromboflebite, a gente trata naturalmente. Agora,
Se essa flebite já evoluiu para uma dor intensa na perna, um inchaço desproporcional e assimétrico, aí já pode ser o início de uma trombose. Então, quem tem varizes tem que tratar naturalmente, porque é uma doença crônica e merece ser tratada, mas especialmente se você tem varizes calibrosas, fique de olho na flebite e para ela não evoluir para uma trombose e o pior, para uma embolia pulmonar. Perfeito, doutora. Agora minha pergunta-chave, doutora. E quando procurar a ajuda do especialista? Sinais de alerta, então, da trombose. Uma dor súbita e intensa em um dos membros e também um edema assimétrico. Então, por exemplo, inchou só uma perna e a outra não. E essa perna que inchou está muito dolorida a ponto de você não conseguir caminhar. É um sinal de alerta, Pode né? ser trombose, pode ser trombose. E aí procurar o médico imediatamente, seja num pronto-socorro, se você não tiver um cirurgião vascular da sua referência, mas é um grande sinal de alerta da trombose. Então, dor intensa e espontânea, súbita, e o inchaço também assimétrico. E muito cuidado com a automedicação, né, doutora? Não, é impossível. Tem que fazer o diagnóstico correto e fazer as medicações também corretamente. Doutora Evelyn, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no nosso programa, doutora. Obrigada. Uma grande profissional. Obrigada. Eu sempre digo que eu tiro o chapéu, doutora. Eu estou à disposição sempre que vocês quiserem tratar de novos assuntos. Obrigada, doutora. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.